falhas individuais, a falta de leitura de jogo do técnico Eduardo Cudê e o psicológico voltado para o caos no Rio Grande do Sul. Esses três fatores foram os principais elencados pelo time do Internacional após a derrota por 2-1 para o Belgrano, válida pela Copa Sul-Americana. O Inter não tem mais chance de conquistar a primeira posição do Grupo C e agora precisa ir à repescagem para chegar às fases de mata-mata da competição internacional. Vamos repercutir tudo o que aconteceu lá na Grande São Paulo? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado. É óbvio que não pode estar tudo bem, a gente tem que repercutir algumas coisas que aconteceram lá em Barueri. Arena Barueri, 2-1 para o Belgrano, o Internacional dando adeus a qualquer possibilidade de passar as oitavas de final como o primeiro do Grupo C. Agora precisa fazer 4 pontos dos últimos 6 que restam pela Copa Sul-Americana para a gente então poder buscar uma repescagem e a partir desse playoff chegar às fases de mata-mata. Algumas coisas bem complicadas aconteceram lá na Arena Barueri e a gente tem que repercutir aqui nesse conteúdo. Então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e vamos lá, vamos conversar sobre o Inter. Bota também depois a tua análise aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Se a gente for se apegar no jogo, o Internacional conseguiu atuar basicamente nos 45 primeiros minutos. E olhe lá, o Inter trabalhou bolas, o Inter chegou a fazer aquele bom e velho jogo que a gente estava acostumado, né, de valorização, de posse de bola, de toques curtos, e para depois chegar à linha de fundo, muitas vezes com o Wesley, algumas vezes com o Bustos, tanto que chegamos, né, ao gol com o Rafael Borré, numa bola enfiada do Wesley e depois cruzada para dentro. A grande questão está, mais uma vez, nas falhas individuais e, para mim, na falta de leitura do jogo para o técnico Eduardo Cudê depois na etapa final. Primeiro de tudo, o primeiro gol, René, né, mais uma vez, além do jogo contra o Fluminense na Copa Libertadores, o clássico Grenal do gol contra, agora mais uma vez uma bola entregada, né? Tem outros exemplos que a gente poderia falar do René, claro, mas vamos pegar os recentes, né? O Fernando chega a olhar para ele com uma cara assim de, bah, cara, por favor, né? Olha o passe que tu me erra. No segundo gol, o Robert Renan também é protagonista do erro, né? Um erro de posicionamento, uma falha de defesa. O jogador do Belgrano ainda está correndo ao lado do Robert Renan, o Robert Renan chega a olhar para o lado, mas apostando que o René faria a cobertura, deixa o jogador livre e ele cabeceia. Acho que o Rocher falhou também, uma bola defensável, ainda que fosse uma bola queima-roupa, a bola foi em cima do goleiro, o goleiro sucumbiu, acabou então deixando esse 2-1. E aí o segundo tempo, né? O segundo tempo, quando o Inter praticamente não jogou, faltou perna, a gente aí pode avaliar tudo em cima desses 20 dias que o Inter ficou treinando em Barueri, PUC, o fato sem jogar e tudo mais. Porém, isso é o jogo. Agora tem a questão, acho que das falas e das análises do técnico Eduardo Cudê e também do Vitão e dos outros jogadores da zona mista. Primeiro de tudo, né? O técnico Eduardo Cudê disse que era difícil tirar a cabeça do Rio Grande do Sul. E aqui eu concordo com ele, é impossível mesmo. Porém, existem coisas que ele fez ao longo do jogo que dificultam ainda mais a vida dos atletas. Por exemplo, em um determinado momento, quando ele tira o Robert Renan para colocar um meio-campo, ele bota o Fernando de volta e o Bruno Henrique à frente, ok? Até aí com o Arangues, né? Primeiro o Arangues, depois o Bruno Henrique. Primeiro ele vai lá e bota o Arangues para abrir no meio-campo. Só que quando ele bota o Arangues para abrir o meio-campo, não é o Arangues que está abrindo o meio-campo, é o René. E a partir do momento que o René abre o meio-campo, a gente não tem qualidade no passe. A gente não tem facilidade para iniciar as jogadas. O René, ele tem dificuldade de fazer esse tipo de função. E isso o René já fazia antes da parada por conta das chuvas.
O René já saía com a bola, o René já era a primeira bola em diversas vezes. Depois ele tira o Bustos e ele mata todo o lado direito, mesmo colocando o Gustavo Prado, mesmo colocando o Bruno Henrique. Ele perde total o lado direito, ele fica só com o lado esquerdo com o Wesley. Depois ele ainda tenta colocar o Lucas Alário ao final do jogo, aos 43 basicamente, para fazer um chuveirinho na área. O argentino até tem uma bola, né? Quase marca, mas ainda assim é pouco para, com 43 minutos, tu tentar fazer um gol para levar no mínimo para um empate diante do Belgrano, que é um time que está passando dificuldade no Campeonato Argentino. Eu não consigo entender a leitura de jogo que o técnico Eduardo Cudê fez. A questão quando ele diz assim, nós vamos cuidar do Rio Grande do Sul, estamos pensando nas pessoas daqui e tudo mais, não tem como questionar. Só que daí ele tem que facilitar a vida também dos atletas dele. Porque se tem uma coisa que tu já está com um problema psicológico, tu já está com dificuldade de jogar por conta do teu mental, e aí tu faz um 3-5-2, por exemplo, no momento lá que eu disse que ele bota o Arangues, depois ele bota o Gustavo Prado, depois ele bota o Bruno Henrique, aí ele bota 3 atacantes quando ele tira o Fernando. Então é algo que eu não consigo entender o que aconteceu ou o que ele tentou fazer a partir daí. Bom, daí nós temos que pensar uma outra questão também dentro do jogo. Maurício não foi bem, Alan Patrick não foi bem. No segundo tempo, ele só tira um jogador aos 25 do segundo tempo. Se a perna está pesada, se está sentindo a dificuldade dos treinos, se está sentindo a falta de ritmo de jogo, não pode esperar até os 25 do segundo tempo. Então são 25 do segundo tempo, mais os 45, tu jogou basicamente 70 minutos com uma formação. Então, me parece um pouco ilógico, se tu não tem o físico em 100%, tu não pode deixar os caras ir no limite. Se ele chegasse e me dissesse, eu não botei o Thiago Maia porque ele está abalado psicologicamente, eu não tenho nem o que questionar. Porque realmente o Thiago Maia estava dentro d'água, tirando pessoas de dentro da água das suas casas. Agora, a partir do momento que ele diz, olha, nós sentimos o físico e troca a primeira vez aos 25 do segundo tempo, eu não consigo encontrar coerência nesse tipo de palavra, nesse tipo de frase. Agora, o que acontece? O Belgrano chegou a 12 pontos, não tem mais como ser alcançado, porque o Inter tem 5 e só faltam 6 pontos para disputar. O próprio Delfim, que é um adversário do Internacional, agora no próximo jogo, também, depois do Real Tomayapo, né, também só pode chegar a 11, ou seja, porque ele tem 8. O que acontece? O Inter tem que vencer o Delfim ou empatar com o Delfim e vencer o Real Tomayapo. Ele tem que fazer 4 em 6, porque só o Inter ainda joga contra os dois. Os outros dois só tem um jogo. Ou seja, o Inter vai fazer um playoff. O Inter conseguiu arrumar uma dificuldade para ele num calendário tão complicado. Por quê? Porque botou mais 2 jogos nessa sequência que ele vai encontrar. Então, 28, jogamos hoje. Primeiro, Cuiabá. 4, Real Tomayapo. 8, Delfim. 13, São Paulo. 16, Vitória. Aí faltam, claro, as confirmações da CBF. Mas tu vai ter 3 e 13, Copa do Brasil. Isso já de julho. E no meio disso os playoffs. Meu amigo, então o próprio Inter acabou se complicando em uma temporada que está bem complicada e bem difícil já para se viver. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai conversando. O que tu achou das coletivas do técnico Eduardo Cudê? O que tu achou do jogo como um todo? Vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia por aqui. E tem mais depois, mais bastidores que eu tento te trazer desde Barueri. A gente se fala. Tchau.